Bem-vindos, senhoras e senhores. Neste TED, abordaremos sobre o tema e a influência da pandemia no cotidiano da população brasileira e as mudanças às quais ela causa. Relacionando-as com as matérias e áreas dos conhecimentos escolares que nos são apresentados e mostram como a matemática, história e biologia estudados no ambiente escolar podem ser utilizadas e auxiliam na compreensão da pandemia e da situação que vivemos atualmente de modo geral. Passo a fala para Gustavo Xavier, que irá abordar de forma mais profunda o tema. Considerada pela ONU o maior desafio para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, a pandemia em que vivemos beira as 400 mil mortes e atingiu há pouco 14 milhões de casos no Brasil. Com essa situação precária, cientistas desenvolveram vacinas que previnem a Covid-19. Um dos principais heróis dessa história é a biologia, que aprendemos ao longo da história humana. Os dias de hoje exigem uma atuação multiprofissional e intersetorial na busca de soluções alternativas para enfrentarmos a pandemia e a disseminação do novo coronavírus. Com o uso da biologia, pode-se identificar como o vírus é transmitido, quais as formas de prevenção, como tratar um paciente em caso grave, onde o vírus afeta em nosso corpo, a criação da vacina e as formas de descontaminação de lugares públicos ou privados, reduzindo assim os níveis de contaminação do vírus e aumentando as chances de sobrevivência do homem. Com essa pandemia, podemos colocar em prática o que aprendemos nas escolas. Por isso, o ser humano está em constante desenvolvimento, intelectualmente e fisicamente. Agora, peço que o Cristiano apresente os fatos em relação à matéria de história. Sobre a história. Em 1918, a chamada gripe espanhola se espalhou pelo mundo, causando pânico devido à falta de informação. 100 anos após este acontecido, podemos, por meio da história e seus estudos, perceber semelhanças com a situação atual e tomar lições a fim de nos precavermos e não cometermos possíveis erros já cometidos pelos líderes da época. Como, por exemplo, de um erro que infelizmente cometemos novamente, foi subestimar o potencial de fatalidade dos vírus, que ocorre até os dias de hoje, mesmo com os dados alarmantes sobre seu perigo, além da lentidão na aceitação da presença do vírus, mesmo com a velocidade em que as informações são propagadas, amparadas pelas fake news. Grande problema da atualidade, ocasionando em mais mortes quando a população não segue as recomendações da OMS. Devido a esses problemas, outra semelhança é que quando a gripe espanhola se espalhou rapidamente nas cidades brasileiras, uma série de terapias e remédios surgiram com a tal promessa de curar a enfermidade, tal como ocorreu no início da epidemia atual, propagadas também com fake news. O que podemos ver é que a história tem grande importância, pois o momento em que vivemos causa grande impacto na história da civilização, e por meio dos estudos, registros, podemos perceber nossos erros e também acertos e levar adiante para que em possíveis futuras situações semelhantes as pessoas possam lidar de forma melhor a qual agimos e ter um resultado superior ao que obtivemos. Passo a palavra para Pedro, que vai abordar o tema matemática. A matemática está presente em tudo, porém na escola por vezes nos questionamos por que estamos vendo certo assunto que para nós não tem utilidade. Durante essa pandemia, podemos ver quão importante ela é em nosso cotidiano. Ela está presente em diversos lugares, como no desenvolvimento de gráficos, tabelas e dados, no percentual de casos e mortes, além da ligação com a saúde pública, no desenvolvimento de vacinas e remédios e também na contagem de leitos disponíveis. O crescimento de casos na pandemia é algo complicado de se explicar, já que as pessoas não estão acostumadas com o crescimento exponencial, pois não é da nossa natureza. Estamos acostumados com o crescimento de forma gradativa e mais lenta, e o crescimento exponencial é muito rápido. Mas o que é o crescimento exponencial? O crescimento exponencial é quando um número maior que 1 é multiplicado diariamente e se torna a base da multiplicação no dia de amanhã. Assim, esse número cresce rapidamente, e na medida que a quantidade aumenta, aumenta a taxa com que ele cresce exponencialmente. E o que causa esse crescimento na pandemia é o contato de pessoas saudáveis com infectadas, se tornando incontrolável a curva de impacto total, afetando milhões de pessoas. De modo geral, uma pessoa infectada pode transmitir para duas ou mais pessoas, que transmitirão para outros na mesma quantidade, resultando em um crescimento exponencial. Por isso é utilizado o termo achatar a curva, relacionando
com o gráfico da função exponencial, que é demonstrado por uma curva. Com isso, vemos que, diante de um momento histórico, o uso da matemática se mostra de extrema importância. Então, gente, agora chegamos ao nosso fim do nosso TED. Espero que vocês tenham gostado muito. Os nossos integrantes do grupo são Gustavo Xavier, Cristiano Barsante, João Victor da Silva Lopes e Pedro Rocha. Até mais!